Para fazer a peça, eu fiz 2 círculos, um de raio menor de 7,75 e outro de raio maior de 15, clicando em C Enter. Depois, para poder fazer o tronco de pirâmide, eu rotacionei 90 graus o conjunto, subi 10, usando o Move, subi 10,1 milímetros o círculo de raio menor. Cliquei em Loft, cliquei na base, cliquei no topo e formou um tronco de pirâmide. Depois eu rotacionei de novo, 90 graus, para ficar no formato certo. Cliquei em C Enter e fiz um outro raio de 15. Usei o Press Pull e coloquei 58,4 milímetros no tamanho do cilindro. Daí eu trouxe ele de novo, né, por volta pro plano da frente, que ele tava no plano de trás. E eu coloquei essa porca aí, mas ela vai ser refeita depois no final do vídeo, porque ela tava errada. Então, eu explico depois. Aí eu cliquei em C Enter, fiz um outro círculo de raio 25. Usei o Press Pull, coloquei uma altura de 18 pro cilindro. Movi ele 60 milímetros pra frente, só pra poder fazer um furo na peça. Daí, depois, eu fiz um outro círculo de raio 15, que é o quanto ia ser o tamanho do furo. Usei o Press Pull, ultrapassei ele na peça e usei o Subtract pra cortar. Eu voltei a peça pra onde ela deveria estar. Voltei 60. Depois coloquei ela onde ela deveria estar na peça certa. Então eu movi ela 50,5 pra trás. Daí eu fiz uma linha usando o L-Enter de 25 milímetros. Troquei o AutoCAD 3D Basic pra 3D Modeling pra poder fazer a rosca. Rotacionei pra poder ver melhor antes. Cliquei em Draw, selecionei a hélice, coloquei um raio de 3 em cima, 3 embaixo e altura de 25. Digitei Properties para ajustar as configurações. Eu alterei no Turns para 10 e 1.4. E aí ela ficou nesse formato que tá mostrando aí. Depois eu voltei o AutoCAD para 3D Basic. Daí eu fui em polígono e coloquei um polígono do lado 3 para fazer um triângulo e o raio 3 também. Eu ajustei a posição para poder usar o comando Sweep. Encostei o triângulo na peça, cliquei em Sweep no triângulo na peça e formou a rosca. Daí eu coloquei ela usando o molde na peça.
excluí a linha. E ficou pronto essa parte. Aí eu fui refazer a porca. Pra isso eu cliquei em polígono, escolhi um polígono de 6 lados, coloquei um raio de 22,5. Depois eu fui fazer um círculo dentro, daí eu coloquei um raio de 17. Eu movi o círculo 40, usei o press pull e coloquei uma altura de 20 no hexágono. Cliquei em polígono, selecionei um polígono de 3 lados, fiz um triângulo de raio 5,5. Ajustei a posição dele. Coloquei encostando num ponto de tangente, um ponto tangente à circunferência. Cliquei no comando Revolve. Cliquei no centro da circunferência. Depois arrastei para o plano Z e fiz uma outra. Coloquei 360 graus. Daí eu arrastei a peça até encostar nessa nova criada. Depois eu cliquei em copy, copiei a peça para outra ponta do hexágono. Cliquei em subtract, cliquei na peça que eu queria tirar. Na peça que eu queria manter, depois na peça que eu queria tirar. Tirei as peças e ficou assim. Depois, para fazer o furo na porca, eu fiz uma outra circunferência de raio 15. Cliquei em press pull. Subtract. Movi 40, fiquei pro lugar. Depois eu movi 20,5 no lugar da peça, pra ela ficar no lugar certo. Cliquei em Enter, fiz uma circunferência de raio 4. Cliquei em Press Pull. Coloquei uma altura de 7 pro cilindro. Rotacionei ele 90 graus para ajustar. Criei um outro círculo de raio 3 no centro do cilindro. Usei o press pull e retirei essa parte do furo. Depois, usando a mesma circunferência de raio 3, eu usei o press pull para encostá-lo na peça, fazer um furo na peça também. O subtract. Eu usei o move para encaixar a peça, o cilindro na peça. Ajustei. Ficou pronto.